Ora, bem-vindos a mais um vídeo e agora quero continuar a continuação da série de livros que eu tenho vindo a apresentar sobre clássicos da literatura política e cristã. E então, hoje vamos falar em três grandes livros. O primeiro é um clássico da literatura sobre o cristianismo de um autor muito famoso que se chama O Peregrino. O Peregrino de, portanto, John Bunyan. Portanto, O Peregrino. Este livro, O Peregrino, é considerado um dos clássicos da literatura do cristianismo. É a maior obra de ficção da história do cristianismo. Para milhões de leitores, a história do cristão serve como supremo modelo de perseverança em meio às dificuldades. E por que é que este livro, O Peregrino, é considerado um dos livros chaves para todo o cristão e para o cristianismo? Eu vou ler, portanto, a introdução da capa do livro que nos vai explicar. Portanto, O Peregrino é uma narrativa cheia de emoções e suspense. Bunyan relata a viagem de Cristão, portanto o personagem principal é Cristão, um peregrino espiritualmente abatido, não é? Vive com uma família, fica com a sua mulher e com os seus filhos, que viajem rumo à cidade celestial. Cristão deixa a sua família, mulher e filhos, para se agarrar à palavra, à Bíblia e à promessa da cidade celestial, o céu. No decorrer da aventura, ele se encontra com vários personagens de carne e osso, mas todos eles possuem nomes alegóricos. Essas personagens que Cristão vai encontrar ao longo da sua caminhada são todas as pessoas que entram na nossa vida e, ao fim e ao cabo, ou tentam afastar-nos do objetivo, que é um encontro com Cristo e a cidade celestial, ou então pessoas que justamente vão ajudar Cristão a chegar a essa cidade. Portanto, os personagens têm nomes como o Evangelista, Adulação, Malícia, Apolion e Vigilância. Cristão passa por lugares sombrios e medonhos, com o desfiladeiro do desespero, o pântano da desconfiança, a feira das vaidades e o rio da morte. Portanto, isto é fantástico, este livro. Surge em cada encruzilhada um novo desafio que ameaça sua chegada ao destino final. Lá está, cada vez que Cristão anda para a frente, há um desafio que acontece para Cristão não conseguir chegar à meta. Um enredo mescla-se à interpretação simbólica e o resultado de uma incrível experiência literária e espiritual. Várias coisas vão acontecer. Há um grande amigo de Cristão que é fiel, que vai ficar pelo caminho. Várias coisas vão acontecer, mas no fim, Cristão, o personagem Cristão, consegue chegar à cidade celestial, consegue estar com Cristo e é salvo. Portanto, isto é, para mim, logo a seguir à Bíblia, um dos maiores livros que foi escrito. Este e aquele livro, em seus passos, O que faria Jesus, de Max Lucado também. São os dois grandes livros do cristianismo que eu aconselho toda a gente a ler. Agora, continuando. Mais um livro muito importante por um autor português que nós conhecemos bem, que se chama Jame Nogueira Pinto, muito conhecido entre nós, e que escreveu um livro que se chama Portugal, Ascensão e Queda. Portugal, Ascensão e Queda, ideias e políticas de uma nação singular. Este livro foi muito bem conseguido. Este livro mostra, de facto, o que é Portugal verdadeiro. Não é Portugal agora de há 30, 40 anos para cá, não é. O Portugal verdadeiro. O Portugal dos descobrimentos. O Portugal de Afonso Henriques. O Portugal da grande nação. O Portugal de Dom Dinis. O Portugal de Dom Miguel. O Portugal do Mestre de Avis. O Portugal de Nuno Alves Pereira. O Portugal dos grandes feitos, das grandes batalhas que conseguimos derrotar os castelhanos, o Reino de Leão e Aragão, e que conseguimos derrotar
todas as guerras que tivemos com os mouros, quase todas as guerras, nem todas, mas muitas guerras conseguimos vencer, toda a reconquista, todo o pensamento da grande pátria lusa está aqui neste livro, que se chama Jaime Nogueira Pinto, Portugal, Ascensão e Queda. Eu aconselho a leitura e a compra deste livro. Muito bem conseguido. Por fim, o último livro de hoje é uma obra, para mim é uma obra de arte. Isto é mesmo uma obra de arte. Que é de João Gouveia Monteiro. Este autor, João Gouveia Monteiro, escreve uma biografia do condestável Nuno Álvares Pereira. Tenho aqui o livro. Portanto, sobre Nuno Álvares Pereira, eu acho que nunca foi escrito um livro assim. Eu confesso que não conhecia o livro e quando o comprei, e depois quando comecei a ler, comecei a ver como é que o livro era organizado, eu fiquei de boca aberta com esta obra. Portanto, o autor explica toda a vida biográfica do autor, Nuno Álvares Pereira, toda a história militar, toda a história política, toda a história religiosa, toda a história cultural, toda a história social, tudo está neste livro. Nós lemos este livro e ficamos mesmo a saber o que foi essa época em que viveu Nuno Álvares Pereira. Quem foi Nuno Álvares Pereira? Diz assim o livro: o Nuno Álvares Pereira é sem dúvida um dos maiores heróis da história de Portugal. Condestável do reino, aprendemos nos bancos da escola a sua importância em episódios decisivos como a Batalha de Aljubarrota. Mas será que conhecemos toda a história deste extraordinário homem que tantos séculos depois da sua morte continua a apaixonar os portugueses? Baseando-se numa pesquisa documental exaustiva e na leitura de diversas fontes narrativas medievais, o autor João Gouveia Monteiro apresenta-nos a primeira grande biografia completa de Nuno Álvares Pereira, que surge nestas páginas nos seus diferentes rostos: o guerreiro, o senhor feudal, o homem da religião. A sua carreira militar começa em 1381, com a Terceira Guerra Fernandina contra Castela, e termina com a aventura de Ceuta, 1415. Considerando um gênio militar, conta aqui as grandes vitórias no seu currículo: Atoleira, Aljubarrota e Valverde. Como senhor feudal, fronteiro do Alentejo, condestável, mordomo-mor do rei Dom João I e triplo conde, acumula um património fundário invejável e afirma-se como um autor político fundamental. Numa altura decisiva da nossa história, pois não fosse isso a Espanha teria conseguido apoderar-se de Portugal, não é? Se nós conhecemos a história. Como religioso, devoto, mariano e donato carmelita, foi o fundador do Mosteiro de Carmo, onde viveu os seus últimos anos e veio a falecer em 1431, tendo sido canonizado pela Igreja em 2009. Portanto, nesta biografia, o autor traça um retrato profundamente humanizado deste homem da Idade Média portuguesa, tentando compreender a relevância das suas ações, enquadrar os seus atos extraordinários e interpretar o arrojo das suas decisões e escolhas mais difíceis em pleno Portugal do século XIV e XV. Portanto, este livro, Nuno Álvares Pereira, Guerreiro Senhor Feudal Santo, Os Três Rostos do Condestável, de João Gouveia Monteiro. Toda a gente devia ter este livro em casa. E este livro traz aqui, portanto, tem aqui o separador e traz aqui fotos muito, muito, muito boas. Traz um texto muito rico em informação, uma biografia invejável, que para mim, sobre este autor, foi um dos melhores livros que foi escrito até agora. Portanto, eu aconselho a sua leitura. Espero que tenham gostado deste vídeo, dos livros que eu tenho apresentado, e até o próximo vídeo.